colegas reikianos e reikianas. Vou começar aqui hoje mais um debate sobre temas de interesse dos estudos reikianos. Dessa vez, atendendo ao pedido de Ana Paula, nossa colega de grupo, o assunto serão os 7 corpos. Um assunto que é muito importante até para a gente entender a partir de onde nós nos manifestamos na dimensão em que estamos, que arquitetura sutil, que a anatomia oculta é mobilizada para que a nossa consciência se manifeste nesse nível. Então, um tema muito bom, Ana Paula, obrigada pela sugestão. Vou tentar atender dentro das minhas limitações, mas abrir o espaço para o debate. O tema dos 7 corpos ele é muito interessante, mas ele me instigou a falar algo antes disso. Que a gente descrever os 7 corpos, e daí, de onde tudo isso vem, por que são 7? Então eu achei que seria interessante falar um pouco sobre a origem, e de forma muito humilde, porque é um tema vago, é um tema que não permite afirmações categóricas, é um tema de investigação no campo da religiosidade, pelas tradições. No campo da ciência não há ainda resposta sobre a origem, de fato, há hipóteses, teorias, mas há convergências. E eu achei interessante reunir algumas convergências, sem aprofundar demais, senão o tempo seria impossível. Depois eu vou passar para o grupo. No final da série, eu passo para vocês a bibliografia toda que eu estou utilizando. Mas já queria, de início, falar sobre esse livro, que é um livro que hoje aqui ele vai ser muito importante, hoje nesse primeiro vídeo, que eu tenho a síntese da doutrina secreta, mas a bibliografia seria a doutrina secreta da Helena Blavatsky, que são 6 volumes. Então, a Helena Blavatsky foi uma mulher que nasceu na Rússia, final do século XIX, ela era uma sensitiva, uma família burguesa, bem nascida, bem educada, e muito jovem, com 16 anos, ela foi casada com um militar que tinha por volta de 70, 80 anos. Ela era uma pessoa diferente, ela era sensitiva desde pequena, ela tinha um senso de independência, de autonomia muito grande, que para a época não fazia sentido, não tinha onde se manifestar. E ela, a princípio, achou que o casamento ia dar a ela essa possibilidade da liberdade que ela não tinha. Não deu certo, ela acabou fugindo e viajando para a Europa. Bom, e aí começa uma história de muitas viagens, de contato com mestres, de contato com o mundo, de espiritualidade, de resgate de tradição, de tradução de livros sagrados e de organização do conhecimento, que foi o que gerou a teosofia e a sociedade teosófica. Então, a mulher ímpar, é uma história que daria uma boa série, se é que já não deu. E a gente vai começar aqui a falar a partir de uma frase da doutrina secreta, justamente para colocar para a gente um limite, o qual a gente não vai ultrapassar. E essa frase é aqui. Eu espero que vocês consigam expandir na tela quando assistirem, porque vai ficar muito pequeno. Eu reuni esses 3 painéis para me dar suporte, para eu não me perder e não me esquecer de coisas fundamentais. Mas eu sei que está pequeno aí na tela. Então, a frase que eu quero iniciar é essa. O princípio onipotente, o eterno e imutável, não admite especulação. Está fora do alcance do pensamento humano, é inconcebível, é inefável. Então, esse princípio, de onde viemos, essa pergunta primordial que a humanidade inteira faz, qualquer ser humano faz, essa angústia eterna de toda a humanidade, esse princípio que as religiões em geral chamam de Deus, que outros chamam de fonte, que outros chamam de causa primeva, não nos é dado entender isso, está muito além da nossa possibilidade, por sermos limitados, por nossa consciência estar vivendo num modo limitado para entendimento de algumas realidades. Mas a gente pode, a partir do que é obtido pela expansão de consciência que orienta as tradições e do que é obtido a partir de estudos da ciência contemporânea, a gente pode cercar alguns eventos que tentam explicar
o que vivemos hoje. O universo, estamos, por que que é assim, por que será? São especulações de grande parte. Então eu estou reunindo aqui alguns conhecimentos das tradições, das religiões, um pouco da astronomia e da psicologia. Vou tentar fazer um paralelo, estou aqui com os meus lembretes para não deixar de citar algo importante. Então, a primeira ideia é essa. E aí, se a gente vai falar do início, a gente pode vir direto aqui para que é muito conhecido de todo mundo, que é a teoria do Big Bang, que é uma teoria da astronomia, da física e tudo mais. O que é o Big Bang? O que foi o Big Bang? Foi um evento espetacular. Não se sabe, essa teoria não explica o que veio antes. Ela conta a partir de milésimos de segundos do início. Então, foi um evento que aconteceu entre 13,7 bilhões de anos, talvez 15,8 bilhões de anos, quando surge espaço, tempo, energia e matéria. Então, esse é um evento primordial na história da humanidade. É quando o uno se transforma em vários que se relacionam, formando algo mais complexo que a soma das partes. O que havia no momento do Big Bang era algo infinitamente pequeno, menor do que um próton de um átomo, altamente condensado. Toda a matéria estava condensada numa dimensão infinitesimal, inimaginável para nós. Toda a matéria que hoje compõe o universo, o nosso universo. O universo sai de uma dimensão menor do que um átomo, se expandindo de forma contínua, porém não linear. Então essa expansão, essa manifestação, ela se dá de forma contínua, porém ela tem limiares, ela tem momentos de complexização. Ela se torna mais complexa em determinados limiares. Então a vida começa de uma forma una e simples, e a partir dessa primeira expansão ela vai se tornando mais complexa a partir de relações. Então vamos seguir, aí a gente pode vir para essa frase. O Tao, aqui já é da tradição chinesa, né? O todo, se polariza em energia e matéria. Então, é o Yin e é o Yang. Então, se a gente for falar em manifestação, a vida, para se manifestar, ela requer tensão, ela requer polaridade, nesse caso do nosso universo, da nossa realidade. Ela requer polaridade, essa dualidade entre espírito, seria a linguagem da espiritualidade das tradições. A polaridade, a dualidade entre espírito e matéria é fundamental para a existência da vida. A vida não existe sem essa dualidade. Na hora que a tensão acaba, acaba a vida. Bom, continuando, se a gente for para um conhecimento teosófico, né, a partir da doutrina secreta, essa informação não conversa com a teosofia. A teosofia é um conhecimento muito antigo. Helena Blavatsky, ela pesquisou textos antigos, de tradições muito antigas, milenares, traduziu, mas são conhecimentos da antiguidade, né, da tradição, conhecimentos ocultos. O que é que se explica como o surgimento da nossa realidade? Um momento em que o cosmos, de onde tudo precede, era uma unidade. Então, a representação é um círculo em branco, um todo, que é um paralelo muito bom com o que o Big Bang explica. A partir de um determinado momento, o todo se diferencia e surge um ponto. Isso é chamado de aurora da diferenciação, o germe de onde se desenvolverá o universo infinito interior. Então, essa essência una, infinita, ela existe em toda a eternidade, ora passiva, ora ativa, em sucessões alternadas e harmônicas e irregulares, que é chamado pela tradição de dias e noites de Brahman. Isso é uma comparação poética. Ela existe ora passiva, ora ativa, em sucessões alternadas, ora harmônicas e regulares.
Os cenários de universos manifestando-se e desaparecendo incessantemente, como um piscar de olhos da autoexistência, como fluxo e refluxo das marés. Isso está no chamado livro A Distância de Tiziano, que ela traduziu. Bom, aí é interessante porque essa ideia, ela dá conta de que não existe um começo da história do mundo e um fim. Existe um fluxo e refluxo constante, como está dito aqui poeticamente pela doutrina secreta, um fluxo e refluxo constante, que é comparado à respiração de Brahman, que é o princípio. Então, o fluxo seria quando ele expira, ele inspira e tem o repouso. O período da criação seria a expiração, aqui chamado de Manvantara, e tudo é criado, tudo é manifesto, tudo é recolhido em seguida na inspiração e há um momento de pausa entre um movimento e outro, que é o Pralaya. O Pralaya seria o que antecede a manifestação. Porém, esse entendimento dá conta que não existiu um início do zero, que é a eternidade desse movimento. Então, se fala que essa causa primeira, que a gente não entende, ele sempre existiu e sempre existirá. É o princípio e o fim de tudo. Só que ele não é nem não é. Porque como ele é eterno e infinito, ele não é. Ele é o que é e ele é o que não é. Então isso é um não entendimento mesmo desse conceito. E como o pensamento oriental ele é poético, ele leva para essas frases que deixam claro que é uma grande contradição, né? O que é, o que não é, porque é impossível de ser explicado para o nosso entendimento. Aqui no livro do F. Maslow, na página 88, tem uma frase muito... esse é um livro que eu usei, é um livro de um físico, né, de um teórico, chamado Erwin Laszlo. Na página 88 tem uma fala muito interessante que vai ao encontro dessa ideia. Vamos lá, página 88, quero ler do próprio livro. A pergunta é: de onde veio o universo? As origens do universo. Vamos lá. Há cosmologias sofisticadas que nos dizem que o nosso universo não é o único universo. Há também um meta-universo, ou, maiúscula, metaverso, que não foi criado no bem, que criou o nosso universo. E nem o próprio metaverso chegará a um fim. A profunda percepção que está despontando é a de que o universo existiu. O universo existiu antes do nascimento do nosso universo e continuará a existir depois que nosso universo desaparecer, como diz o livro de Tiziano. Vou voltar aqui a esse livro depois. É muito interessante a visão dele. Então a gente está falando de um surgimento de vida, da criação, de manifestação, que na astronomia contemporânea e na tradição se aproximam bastante. Aí a gente volta a afirmar: o universo é manifestação. Ele se expande de um princípio mínimo, inconcebível para nós, a partir de uma instabilidade explosiva no vácuo quântico. Isso é uma fala de astrônomo, né, e tudo mais. A partir dessa explosão, dessa instabilidade explosiva, surge o campo, que é o que o Einstein já preconizou também, que tudo é campo, né? E organizam-se 4 forças: a gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear maior e a força nuclear menor. Essas forças são formas relacionais que estavam unas. Havia uma unidade e, a partir da manifestação, passou a haver forças e relações. Aí é um limiar de complexificação do universo. A partir desse limiar surgem as partículas, com a predominância do hidrogênio, mas surge o hélio, surge o lítio,
E a partir dessa complexificação surgem também as estrelas, que o nascimento delas se dá por explosões semelhantes ao Big Bang. Então elas reproduzem o momento da criação, e alguns surgimentos de estrelas são semelhantes ao Big Bang. Tem várias formas de surgimento de estrelas, pode ser pelo movimento das galáxias, pode ser por uma tensão muito grande, porque as partículas, pela força da gravidade, as partículas começam a se aglutinar, gerando uma gravidade maior, e isso trazendo mais partículas, formando aglomerados de matéria, e isso pode ter levado ao surgimento de estrelas. Então essas forças são relações que passam a acontecer, trazendo complexidade à criação, à manifestação. Do ponto de vista das tradições religiosas, do estudo espiritual, tem uma frase muito importante, que é a primeira lei hermética, que a gente dá no curso de Reiki nível 1. A gente dá todas as 7 leis herméticas, está lá naquele material que eu mando para todo mundo, mas também no YouTube vocês têm aulas maravilhosas sobre as 7 leis do hermetismo, que é dada pela Luciana Galvão, que eu também já recomendei, onde ela fala do livro Caibalion e descreve as 7 leis. A primeira lei é o todo é mente, a fonte de luz de um estado indiferenciado. O estado indiferenciado se manifesta na criação. Então, há um estado indiferenciado, de repente ele se diferencia. Essa manifestação é trina. A partir da manifestação, o uno se manifesta em trindade, causa, lei e efeito. Podem ser outras as descrições dessa trindade. O universo manifestado está estruturado na dualidade fundamental entre espírito e matéria, objeto e sujeito. Espírito e matéria se mantêm unidas por um princípio verificador que é chamado, na tradição, de Forrad, que é um elo misterioso de união, que é quem vivifica, quem dá a condição da existência dessa manifestação. E aí, continuando essa conversa entre as tradições, a gente vem para uma frase do Einstein que está no livro do Erwin Laszlo, que é: o ser humano é parte do todo chamado universo, um todo chamado por nós de universo. O ser humano é parte de um todo chamado por nós de universo. Ou seja, nós somos parte, integramos o universo. Toda a matéria que agora povoa o espaço cósmico foi síntese nos primeiros milissegundos, voltando àquela ideia. Havia síntese e ali, a partir daí, a manifestação. Nós éramos parte dessa síntese. E aí, no livro do Erwin Laszlo, o Marco Bischoff, na página 54, ele vai falar uma coisa muito bonita, que eu botei aqui só um resuminho. A mecânica quântica estabeleceu a primazia da totalidade inseparável. Totalidade inseparável. Por essa razão, diz ele, a base da nova biofísica precisa ser a percepção aguçada da interconectividade dentro do organismo, bem como entre os organismos e do organismo com o ambiente, que é um pouco a ideia que o Einstein também traz, que é dessa conexão constante. E isso está muito discutido nos cursos de Reiki, que a gente fala disso também, talvez vocês lembrem, está em apostila e tudo mais. Essa coisa da conexão. Nós viemos todos de uma única partícula infinitesimalmente pequena. Nós somos conectados o tempo todo, desde essa criação. E aí, também fazendo ressonância com essa fala do livro de Zian, ainda no livro do Erwin Laszlo, na página 88, eu já vi para vocês aquela frase da antecedência de algo, que nós não somos o começo, nós fazemos parte de um complexo de metaversos, né? E uma coisa interessante que ele fala também é que na criação do nosso universo, o nosso universo ele foi informado pelos outros universos pré-existentes. Então, que não se cria algo do nada.
E essa é uma frase muito importante também. Deixa eu ver se eu localizo aqui, isso aqui é bem interessante. O mundo ao nosso redor é muito mais que uma concatenação probabilística de elementos desconexos. Ele exibe significado e propósito. Isso implica em planejamento. A coevolução de todas as coisas com todas as outras coisas na teia da vida do planeta é um processo sistêmico, com uma dinâmica ordenada e não aleatória. É parte da evolução do universo, das partículas, as galáxias e as estrelas com planetas. Na Terra, essa evolução produziu condições físicas, químicas e térmicas que eram exatamente as necessárias, as corretas, para dar partida aos assombrosos processos de evolução biológica. Tais condições só poderiam ocorrer no universo governado por leis e regularidades, precisamente coordenadas. Até mesmo a diferença diminuta dessas leis e constantes teria impedido para sempre a emergência da vida. Então, esse grupo de cientistas, eles entendem que há um plano, há uma inteligência, há uma consciência, há uma ordem e não acaso. E isso vai ao encontro da segunda lei, da sexta lei hermética, que é a lei da causalidade. Não existe casualidade na criação, na manifestação, na vida, em nada. No universo, tudo tem causa e tudo tem efeito. Isso é o karma. Então, a partir do momento da manifestação, juntamente com essa forma como o universo foi criado a partir do Big Bang, foi estabelecida também uma lei, que é a lei de causalidade. Tudo tem causa nesse universo. Bem, aí nós chegamos, falamos um pouco disso. E eu queria falar também sobre uma frase do Jung, que é bem interessante também, que vai enriquecer e é muito poética. Deixa eu mostrar para vocês, são várias anotações. Né? Que ele faz uma comparação entre o surgimento das estrelas e o surgimento da consciência. Então, no guia astronômico se fala, novas estrelas são criadas pelo colapso de vastas nuvens de gás e poeira dentro das galáxias, devido à gravidade, choques por explosões de supernovas ou pelo movimento de rotação das galáxias. Aí Jung, falando Jung agora, há duas formas pelas quais surge a consciência. Uma é um momento de alta tensão emocional, quando de repente percebe-se o significado de algo. A outra é um estado de contemplação, quando ideias passam pela mente como imagens oníricas. De repente há um flash de associação de ideias aparentemente desconectadas e amplamente separadas. Tal momento frequentemente funciona como uma revelação. Em todo caso, parece ser o descarrego de energia tensa, interna e externa, que produz a consciência. A consciência não se cria sozinha, aquela ideia do universo não surge do nada. Ela desperta de uma condição inconsciente. É a mesma ideia, né? Eu acho que eu tenho um paralelo claro. Desperta de uma condição inconsciente, emerge dele espontaneamente, mas não exclusivamente. Imaginativamente, somos conectados à formação do cosmos e da Terra. Jung ainda. Forças arquetípicas geram imagens que são esta tradução. Então, é aqui falando do surgimento da consciência no ser, né? A gente vai falar dos 7 corpos, aqui ele está falando do ponto de vista da psicologia. Bom, e aí a gente viu um pouco disso, agora voltando aqui à tradição. Então, a gente entende que o universo é o oposto de unidade, o universo é a manifestação. O ser humano é um microcosmo desse universo, como já se falou aqui. A divindade é uma em essência, tríplice em manifestação e séptupla em evolução. Aí a gente começa a falar do universo setenário, da organização setenária do universo. E vamos chegar depois disso nos 7 corpos. Então, esse desenho aqui, ele é um desenho minimalista da manifestação. É como se fosse assim, a partícula primordial da manifestação. O divino se manifesta em trindade e depois evolui em setenário. E toda a criação, toda a manifestação guarda esse DNA, vamos chamar assim.
As emanações de Deus, essas emanações, são virtudes divinas que regem toda a criação. O setenário sagrado é a multiplicação do mundo através de essências divinas celestiais. E isso no próximo vídeo eu vou tentar aprofundar um pouco mais sobre essa questão da manifestação. Mas em diversas tradições a gente tem esse esquema. Na eubiose está assim, na teosofia é assim, na Umbanda se fala dos tronos, que são virtudes divinas, que é como o divino se manifesta na criação. A imagem e semelhança não é a gente ser a cara do divino, porque ele não tem essa cara, mas é essa forma de manifestação. Quando tudo a partir daí se manifesta desta forma, na criação de tudo, até chegar no mundo, esse mundo que nós estamos experienciando de forma manifesta. Essa é a imagem e semelhança. A partir daqui, isso se reproduz como um fractal ou como holograma. A gente pode usar essas duas ideias do fractal e do holograma. O holograma é aquele que traz em qualquer partícula ao todo. E o fractal é aquele que reproduz um padrão. Esse padrão ele se reproduz em tudo e está dentro de tudo. Tudo dentro da criação reproduz esse tipo de padrão de manifestação. Então, talvez eu fique aqui para não ficar muito longo esse vídeo. No próximo eu quero ler um trecho da doutrina secreta, que é muito poético e fala desse princípio da criação, só para consolidar a ideia. E a gente depois entra nos 7 corpos. Por hoje fico por aqui.